A gente vai tratar um pouquinho dos assuntos de verbos e advérbios, como é que eu vou usar. Será que você sabe usar o verbo? Será que você sabe usar o tempo verbal, o modo verbal? Por que eu devo saber isso? Entenda bem, o verbo, pessoal, o verbo, tanto o verbo quanto o advérbio, são duas classes de palavras muito importantes na construção de uma frase, certo? O advérbio, na verdade, nem tanto porque o advérbio indica circunstância, tá certo? É só se você quiser trazer circunstância de tempo, de modo, de lugar e tal, claro, incorpora mais a frase. Mas o verbo, se você não souber usar, você acaba, né, desconstruindo aí um sentido, uma frase ou um texto todo, tá certo? Por exemplo, eu quero usar uma redação do Enem, por exemplo, eu uso o tempo presente. Se eu for fazer uma redação estilo Enem, que é o texto dissertativo argumentativo, usando o tempo passado, olha só, esse gênero, pessoal, admite esse tempo? Não. Por mais que você saiba usar o tempo, o gênero textual tem características próprias, tá certo? O tempo passado é para textos o quê? Narrativos, tá certo? Já textos dissertativos, argumentativos, a gente usa o tempo presente. Então, muitas pessoas não sabem usar os tempos verbais e a gente vai aprender aqui, tá certo? Eu vou dar algumas orientações para vocês aprenderem mais, tá bom? Sobre essas duas classes. Aí, quem quiser acompanhar também uma introdução, aí tem 2 QR Codes aqui para vocês acompanharem, certo? Um é de advérbio e o outro é de verbo, ok? E o que é que a gente vai falar, professor? Nos advérbios, a gente vai ver a construção de sentidos do texto. Então, o advérbio, na construção de sentido, a gente vai ver aqui. E os verbos a gente vai ver na morfologia, na flexão, no tempo, modo e conjugação. Beleza? Então, deixa eu só subir aqui para vocês me enxergarem mais e melhor. Pronto, aí vocês me enxergam mais e melhor, certo? Show! Então, nesse módulo, você vai dar continuidade ao estudo dos verbos, relembrando as flexões de tempo e modo e verificando como se avalia a correlação verbal nos textos. Então, vamos lá. Modos e tempos verbais. Preste bem atenção. No português, pessoal, lembrando, isso aqui é o último capítulo do livro 2, tá certo? Que estará na prova de vocês. No português, eu gosto muito de dar a dica da tríade. Quando falar em verbo, você vai lembrar tríade. Tem 3 pessoas, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Tem 3 tempos, tem 3 modos, tem 3 conjugações, tá certo? Então você vai lembrar a tríade, ok? Mas nem sempre, perdão, nem sempre muitas pessoas lembram, porque é muita coisa. Verbo é uma classe muito extensa. Gente, o verbo, pessoal, tem 4 flexões, gente. 4. Temos a desinência modo temporal, que indica o modo e o tempo, e a número pessoal, que indica o número e a pessoa, diferentemente do substantivo, que só são 2, que é gênero e número. O verbo é gênero, número, pessoa, tempo e modo. Então é uma classe muito extensa. Atualmente nós temos mais de 15 mil verbos. E segundo o professor da UES, já falecido inclusive na gramática dele, José Lemos Monteiro, ele diz que para você aprender verbo mesmo, você tem que estudar no mínimo 8 anos. Quem é que vai estudar 8 anos verbo? Tá certo? Então, assim, verbo é uma classe muito extensa, muito perigosa. Mas você sabendo o básico, dá para fazer o restante por alusão. Então, vamos lá. O que são os modos? Os modos são 3. Só para recordar com vocês. O modo indicativo, que é aquele que indica certeza. O modo subjuntivo, que indica a dúvida, a incerteza, a possibilidade. E o imperativo, que indica o quê? Ordem. Beleza? Show? Então, são esses 3 modos. Modo indicativo, certeza. Subjuntivo, tá certo? Subjuntivo, que indica dúvida, incerteza ou possibilidade.
e imperativo que indica ordem. Ok? Show. E os tempos, professor? Só para a gente recordar, tá bom? A gente não vai ficar detalhando aqui, senão o vídeo vai dar mais de 1 hora, certo? Vocês têm que ler em casa aí, ok? Show. Os tempos, pessoal, professor, são 3 também. Temos o pretérito, que é o passado, temos o presente, tá certo? E o futuro. Então, são 3 tempos. No entanto, pessoal, o passado se divide em mais 3, ok? E o futuro se divide em mais 2. Então, no total, 3, dá o quê? Dá uns 9, 8 tempos verbais. Lá no espanhol, eu acho que você tem 11, 12, muito tempo verbal lá no espanhol, mas aqui no português a gente fica com isso aqui, tá certo? Então, temos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. São esses 3 tempos aí do pretérito, certo? O presente é único, é só ele mesmo, só ele, tá bom? É um só. Já o futuro tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. Professor, o que é o futuro do presente? O futuro do presente, pessoal, é a certeza de que aquilo vai acontecer futuramente, depois, tá certo? O futuro do pretérito é a incerteza de que vai acontecer no futuro. Por isso a gente chama futuro do pretérito, tá certo? É a possibilidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês me perguntam assim, professor, o senhor vai dar aula a gente ainda? Aí eu digo, darei aula a vocês. Quando eu digo que eu darei aula a vocês, eu tenho a certeza de que vou dar aula, certo? A vocês. Já, professor, será que o senhor vai dar aula ainda para a gente? Aí eu daria se eu tivesse tempo. Quando eu digo eu daria, eu não estou dizendo que eu vou dar. Eu daria se é uma possibilidade, tá certo? É uma incerteza. Então, o futuro pode ser certo, que é o do presente, ou incerto, que é o do pretérito. Então, você traz, ok? Show de bola? Então, é isso aí. E os pretéritos lá, perfeito, perfeito, mais perfeito, o que é o pretérito perfeito? É uma ação que eu comecei, tá certo? No passado e concluí no passado. Por isso que chama pretérito perfeito, ação acabada no passado. O pretérito imperfeito é o contrário. É uma ação que eu comecei, mas não terminei. Tá bom? Por isso que é imperfeito. E o mais que perfeito é um passado acabado antes mesmo de outro acabar. Pessoal, como assim? É o passado do passado. Por exemplo, digamos que chegue aqui uma pessoa, chegasse aqui uma pessoa boçal, toda boçal, certo? Assim, um jogador, digamos um jogador, certo? Chegou aqui, vou usar o Stênio. O Stênio diz assim, chega todo boçal no grupo assim, diz assim, eu joguei bola ontem, eu me garanti ontem no jogo. Aí eu digo assim para ele, aí foi, Stênio, pois eu jogara bola, eu me garantira no jogo. Quando eu digo eu jogara, eu garantira, eu me garantira, quando eu digo isso, antes do Stênio ter acabado aquela ação de jogar, eu já tinha, muito antes dele, acabado a minha. Por isso que eu chamo de pretérito mais que perfeito, tá bom? Então é o passado do passado. Então quando o fulano vem, eu beijei aquela garota, é só você dizer, ei, eu beijara, olha só que mais bonito. Só que o pretérito mais que perfeito não é muito usado hoje no dia a dia, porque muitos desconhecem e também a gente usa muito em textos muito formais, assim, tipo na Bíblia, né? Você usa, né, os textos bíblicos, eles usam muito o pretérito mais que perfeito, tá certo? Beleza? Então pronto, então os modos indicativo, subjuntivo e imperativo, os tempos, pretérito, presente e futuro. O pretérito se divide em 3,
pretérito perfeito, ação acabada, pretérito imperfeito, ação inacabada e pretérito mais perfeito, ação que acabou antes mesmo de outra. Tá certo? Beleza? Então, esses são os tempos. Professor, e os verbos? Existem verbos, pessoal, de primeira conjugação, de segunda conjugação e de terceira conjugação. Os verbos de primeira conjugação são aqueles terminados em AR, ok? Tipo, amar, pensar, estudar, o que mais? Beijar, olhar, são verbos de primeira conjugação, porque terminam em AR, que a gente chama de infinitivo, certo? Os de são aqueles verbos que terminam em ER ou OR, certo? Querer, saber, requerer, é a segunda conjugação. OR também. Por que OR? Porque os verbos que terminam em OR, pessoal, geralmente são os verbos que vêm do latim. Por exemplo, por vem do latim poer, poer. No latim é poer, e por vem de poer. Por isso que os verbos de segunda conjugação podem terminar em ER ou OR. Poer, por, tá certo? Aí temos os verbos derivados, propor, depor, compor, enfim, tá certo? E por aí vai. Então, temos os tempos primitivos e os tempos derivados. Assim como temos os verbos primitivos e os verbos derivados. Então, a primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Professor, só existem essas aí? Isso mesmo, só essas. Beleza? Então, já vimos modos, tempos e conjugações. Só isso? Não, ainda falta ver as pessoas. Existe a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. A primeira pessoa, quem fala, a segunda pessoa, com quem se fala, e a terceira pessoa, de quem se fala. Tá bom? Como assim, professor? Por exemplo, eu estou sendo a primeira pessoa nesse momento. Por quê? Porque eu estou falando. Mas eu estou falando para quem? Eu estou falando com quem? Com vocês. Terceiro ano, tá bom? Então, vocês são a segunda pessoa, porque a segunda pessoa é com quem se fala. E a gente está falando de quê? De verbo. Então, verbo aqui e advérbio são as terceiras pessoas, porque a gente está falando deles aqui. Então, a terceira pessoa é de quem se fala. Por isso que no texto dissertativo argumentativo, você tem que usar o quê? A terceira pessoa, ou a impessoalidade. Tá certo? Porque a terceira pessoa é o assunto, ok? Quando a gente fala em pessoas, pessoal, não necessariamente é pessoa física, não, tá bom? Pode ser coisa, objeto. Por exemplo, numa redação de Enem, a terceira pessoa lá é o assunto, tá certo? O assunto, ok? Digamos que seja aborto, então você vai abordar o tema do aborto em terceira pessoa, ok? Por isso você não pode expor a sua opinião, ok? Porque você tem que ser imparcial. Show? Aí temos o indicativo aqui que exprime certeza, precisão do falante sobre o fato. Aí, ó, tem aqui, ó, o tempo presente, né? Tá bom? Temos o presente, temos o pretérito. Vou pegar aqui o verbo estudar, ó, presente, estudo. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Beleza? Então tá aí no tempo presente, show. E o pretérito perfeito. Vou pegar aqui, ó, o verbo estudar ainda, ó, estudei, ó, opa, quando eu digo estudei, foi uma ação que acabou, foi concluída no passado, pretérito perfeito. Aí temos o pretérito perfeito simples e o pretérito perfeito composto. O simples é só o verbo, o composto eu tenho, tá certo, o verbo auxiliar, mas o verbo principal, que esse verbo principal, ele pode terminar em gerúndio, infinitivo ou particípio, é o que a gente chama de locução verbal, tá certo? Só que no tempo, né, pretérito, e também tem o tempo futuro. Tem o futuro simples e o futuro composto, temos o pretérito simples e o pretérito composto, tá certo? Beleza? Então tá aqui, o simples, estudei. O composto, tenho estudado. Então, professor, quer dizer que estudei é a mesma coisa de dizer tenho estudado? Isso mesmo. Acontece que um você usou de forma simples e o outro de forma composta, só, mas significa a mesma coisa. Eu digo estudei é a mesma coisa de tenho estudado. Beleza? Show de bola? O imperfeito, estudava. Aí, como é o imperfeito
Composto. Tinha... cadê, meu Deus? Pronto, o imperfeito. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudavas, eles estudavam. Tá certo? Beleza? Ok? Outra coisa também, viu, pessoal? O pretérito imperfeito, você usa muito aí nos gêneros narrativos, tá bom? O pretérito imperfeito você usa muito também nos gêneros narrativos, que é muito importante isso aí também. E o mais que perfeito, temos o simples e o composto. Por exemplo, o simples, estudara. Olha só, estudara é a mesma coisa de dizer tinha estudado. Eu estudara, eu tinha estudado, é a mesma coisa, pessoal, a mesma coisa. Acontece que um é simples e o outro é composto. Pronto, só isso. Beleza? E o futuro? Tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. Aí temos o futuro do presente simples e o futuro do presente composto. Então, o simples, estudarei, e o composto, terei estudado, terei estudado, certo? Ou haverei estudado. E o futuro do pretérito simples, estudaria, eu terei estudado, ou haveria estudado. Então, preste bem atenção. O futuro do presente termina em irei. O futuro do pretérito termina em iria. Estudaria, pensaria, venderia, partiria. Já se fosse no presente, partirei, venderei, estudarei, pensarei, comprarei. Beleza? Show? Então tá aí. O indicativo. E o subjuntivo? O subjuntivo exprime a situação, pessoal, de incerteza, de dúvida, de imprecisão do falante perante o fato. Então, se não tem a certeza, você usa o modo subjuntivo. Aí tem o subjuntivo, né? O presente subjuntivo, o pretérito e o futuro, ok? Então, tem aqui o pretérito, o subjuntivo lá, presente, estude, estude. Quando eu digo estude, pessoal, eu estou na dúvida aí se a pessoa está estudando ou não, né? O subjuntivo é sempre a dúvida, a incerteza. Se eu peço para estudar, é porque eu sei que a pessoa... Porque se ele estudasse, não precisaria nem pedir. Estude. Então, se eu estou pedindo, é porque eu não tenho a certeza que ele estuda. Beleza? Aí temos o pretérito, né? Que é imperfeito, perfeito, mas perfeito. Então, tem assim, estudasse, estudasse, estude, estudasse. O perfeito, tenha estudado, certo? E o mais perfeito, tivesse estudado. É um pouquinho complicado. O subjuntivo, ele deriva do indicativo, certo? O indicativo é a base, tá bom? Para os demais, ok? O subjuntivo, então, ele vem do indicativo. Mas aí, pessoal, como é que eu faço para conjugar? Para conjugar é facinho, é só você lembrar. Para conjugar o presente, você coloca o que na frente? Para conjugar o pretérito, você coloca o se na frente. E para estudar o futuro, você coloca o quando na frente. Tá certo? Beleza? Então, eu quero dizer aqui, eu quero estudar, eu quero conjugar o verbo estudar. Verbo estudar. Eu quero conjugar o verbo estudar num indicativo, no presente indicativo. Então, eu vou usar o quê? Que eu estude. Que eu estude. Professor, eu quero num pretérito. Se eu estudasse, tá aqui, ó, no pretérito, ó, se eu estudasse. E no futuro, quando eu estudar, tá certo? Então, quando eu estudar, é só botar essas palavras. A verdade é na frente, não, é antes do verbo, tá bom? Você coloca, na verdade, é antes, não é depois, tá certo? Então, é atrás, né, do verbo. Então, você coloca essas conjunções na frente e diz o verbo. Amasse, que eu ame. No passado, se eu amasse, olha, se eu amasse, quando eu digo se eu amasse, eu não tenho a certeza, tá bom? Quando eu amar, olha só, continua sendo a incerteza, só que é a incerteza no futuro, beleza? Então é só você colocar isso aí e pronto. E o imperativo, pessoal, o imperativo é nojentinho, viu?
Porque o imperativo ele deriva do indicativo e do subjuntivo. No entanto, do indicativo ele só pede a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. E o resto ele pega do subjuntivo. Então, do indicativo, ele vai pegar só as segundas pessoas no modo indicativo. O S, sem o S. E o resto tudo do subjuntivo. Agora, cuidado com isso aqui, que eu não tenho a primeira pessoa. Não existe a primeira pessoa no modo imperativo. Por quê, professor? Porque como é que eu vou mandar Henrique, se faça... Não tem como eu mandar eu mesmo fazer... Não vai existir a primeira pessoa, tá certo? Mas as demais existirão. Beleza? Show de bola? Então aí, aqui eu não vou, claro, conjugar muito longo, mas a gente pode fazer isso vocês perguntem lá. Show de bola? Beleza? Deixe-me ver aqui. Aí temos o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. A gente vê na live que fica melhor, tá bom? Eu tenho a lousa lá e daí eu explico bem direitinho, porque aqui a gente vai deixar o vídeo muito longo. Show de bola? Então tá aí, pessoal, os modos e os tempos e os verbos. Ok? Aí aqui tem as conjugações, né? Tá aqui, ó, tal, verbo haver e tal. Alguns verbos precisam, né, ser destacados, porque muitas provas querem eles, porque são difíceis, tá bom? Então vocês têm que ficar ligados nisso aí. Então você estuda e daí qualquer dúvida a gente tira lá na live. Beleza? Ok? Tem aqui a formação dos tempos compostos, que você tem lá o verbo auxiliar, mais o verbo principal. E daí fica legal. Show de bola. Então tá aqui. Isso aqui é uma questão mais de leitura mesmo, tá bom? Se vocês estudarem, vocês vão compreender. Qualquer coisa a gente tira as dúvidas. Agora vamos lá para o advérbio, né? Vamos lá para o advérbio, porque é muito importante para o nosso estudo, beleza? O que é o advérbio, pessoal? O advérbio é uma palavra invariável, ou seja, ele não sofre flexão e indica uma circunstância, certo? Indica uma circunstância. Pode ser de modo, tempo, lugar, dúvida, afirmação, pode ser do que for. Existem vários advérbios, ok? Então, o advérbio, ele altera o sentido de um verbo ou o sentido de toda oração ou altera, preste bem atenção, o advérbio altera o sentido de um verbo, altera o sentido de um adjetivo ou do próprio advérbio. Ah, professor, significa que ele não é obrigatório na frase, mas se ele estiver lá na frase, ele vai alterar isso mesmo, tá bom? Tá bom? Mas ele só pode alterar o sentido de um verbo, de um advérbio ou de um adjetivo. Se for substantivo, ele não altera. Isso aqui vai ser bom para concordância nominal. Por exemplo, comprei bastantes frutas. Pessoa, bastante é um advérbio de intensidade negativo. Não é advérbio aí, por quê? Porque fruta é substantivo. Advérbio, se ele fosse advérbio, ele mudaria o substantivo fruta. Ele não está mudando nada, ele está concordando. Nesse caso aí, ele é um pronome indefinido, tá bom? Ele é um pronome indefinido. Bastantes frutas. É só trocar por muitas frutas. Tá bom? Então, bastantes frutas, esse bastantes variou. Por que variou? Porque ele não é um advérbio, ele é um pronome indefinido. Equivale a muitas, tá certo? Já diferente de dizer assim, o Henrique é muito bonito, tá certo? Os homens são muito bonitos. Percebeu que o muito não mudou? Aí sim, esse muito é um advérbio. Por quê? Porque bonito é adjetivo. E o advérbio muda adjetivo? Muda. Ele muda adjetivo, advérbio ou verbo. Beleza? Então, por isso aí é bom e importante você entender. Então, tá aqui. Iniciando os estudos sobre advérbios, observe o poema de Manuel Bandeira. Não precisa observar agora não, tá bom? Beleza? Vamos logo para o advérbio propriamente dito. Então, advérbio, pessoal, são modificadores do verbo por excelência. Contudo, o conceito de advérbio é estendido para os modificadores dos adjetivos e dos próprios advérbios, como eu acabei de falar, podendo também modificar toda uma oração. Então, veja o exemplo. Estudou muito. Olha só. Bastaria dizer, estudou.
Mas quando eu digo estudou muito, eu alterei totalmente o sentido do verbo, do verbo estudar. Porque estudar é diferente de estudar muito. Porque se está com um advérbio de intensidade lá, então está mudando o sentido do verbo, está mudando o sentido da oração. Então, isso aí a gente chama de advérbio de intensidade. Tá bom? Então tá aí, estudou muito, estudou demais, estudou bastante. Estudava bem cansado. Opa, cansado é o adjetivo. Advérbio muda adjetivo? Muda, tá aí então. Estava bem cansado, estava muito cansado, beleza? E falou muito bem. Olha só, modificando de novo o bem aí, né, pessoal? Certo? Então é advérbio. Show de bola. Então, o advérbio, ele muda o sentido de um verbo, de um adjetivo, do próprio advérbio. Por isso que ele é invariável. Quando ele estiver mudando o sentido de um verbo, de um advérbio, de um adjetivo, ele fica invariável. Ele não muda. Ele continua o mesmo. Beleza? Show. O advérbio é invariável, ou seja, não sofre flexão de gênero, de número e nem de pessoa. Tá aqui. Ele falou pausadamente. Aqui, ó, pessoal, os advérbios que terminam em mente, com o sufixo mente, ok? Eles são advérbios de modo, infelizmente, negativamente, pausadamente, paulatinamente, constantemente. São advérbios de modo, beleza? Então tá aí, ele falou pausadamente, ou seja, de forma pausada, né? Tá certo? Eles falaram pausadamente. Você percebeu que ela falou pausadamente, elas falaram pausadamente. Pausadamente não mudou. Por que não mudou? Porque é um advérbio. Advérbio não sofre flexão. Beleza? Está mudando aí o sentido de falar. Show de bola? Aí temos aqui os advérbios, né, pessoal? Advérbio de afirmação. Aqui é a classificação dos advérbios. São os tipos de advérbio. Então, tem advérbio de afirmação, de negação, de modo, de dúvida, de intensidade, de lugar, de matéria, de instrumento, de assunto, tem um monte de coisa. Show? Afirmação, sim, certamente, realmente, de certo. Aí um exemplo, ela certamente fará isso. Então aí é um advérbio de afirmação. Beleza? Então aí tá, sim, certamente, realmente, de certo, aí é a afirmação. De certo ela fez a tarefa, ou seja, com certeza ela fez a tarefa. Advérbio de afirmação. Negação, não, absolutamente, jamais. Então tá aí, advérbio de negação. E de modo, assim, calmamente, pausadamente, lentamente, beleza? São advérbios de modo. Então tem outros advérbios aqui de tempo, já, sempre, hoje, amanhã, anteontem, agora, então, ainda, olha, ainda hoje, ainda ele fará a tarefa. Ainda, tá ali indicando que o tempo, tá bom? Já começaremos, ou já começaremos a live, olha só, indicando o tempo, beleza? Ok? Só que tem outros, tá certo? Tem mais, isso aí vai depender muito do contexto lá, isso aqui é só um exemplo. Lugar aqui, lá, ali, acolá, abaixo, perto, a quem, longe, ele mora aqui, ó, indica o lugar. Dúvida, talvez, possivelmente, provavelmente, quiçá, ok? Indica dúvida, intensidade, muito, bastante, meio, pouco, mais, menos, quanto, quão, ok? Então, aí, advérbio de intensidade. E temos as locuções adverbiais, pessoal. O que são locuções adverbiais? São encontros de duas ou mais classes de palavras que equivalem a um advérbio. É um encontro de duas palavras, mas não significa ter dois sentidos. É como se fosse a locução verbal, só que aqui é uma locução adverbial. Assim como temos a locução prepositiva, a locução adjetiva e por aí vai. Tá bom? Então, a locução adverbial são aquele encontro de palavras, por exemplo, exemplo, à noite estarei com você, ó. À noite é uma locução adverbial. À tarde faremos a live. Olha só, locução adverbial. Vire à esquerda, ó. À esquerda é uma expressão. Tá certo? Adverbial também. Show? Então isso aí é o que a gente chama de locução adverbial. Beleza? Show de bola? É bem facinho aqui, ó. Bem facinho. Aqui, ó. Ele chegou na semana passada. Ele chegou quando? Na semana passada. Locução adverbial. Ele mora no Recife. Ele mora onde? No Recife. Locução adverbial de lugar. Beleza? E daí é bem facinho isso aqui. Bem show de bola. Ok? E temos também o grau, né, dos advérbios. Temos o grau superlativo relativo, que pode ser
a superioridade, inferioridade. Ah, isso quer dizer que advérbio tem grau também? Tem sim, tá bom? Tá aí, ó, ocorre grau superlativo quando se destaca um ser dentre outros por uma circunstância da ação verbal. Então, se você quiser destacar um ser, dentro tem vários, mas eu quero destacar um, aí você usa o superlativo. Aí tem o superlativo de superioridade, de inferioridade. Um exemplo aqui, ó. João fala o mais lentamente possível. Olha só, quando eu digo João fala o possível, quando eu o mais, aí eu estou destacando, estou tirando, tá certo? João, estou o quê? Exaltando. Por isso, superlativo, super, lembra? Superior, tá bom? Então, é superioridade, ele é o mais, o mais. Então, expressões como o mais é de superioridade. Expressão como o menos, aí é de inferioridade. Inferioridade, João fala o menos lentamente possível. E temos o superlativo absoluto, beleza? Ali é o superlativo intensivo. Aqui a gente vai estudar na B aqui o superlativo absoluto, que é quando um ser tem a circunstância de situação verbal destacada por si só. Então, por si só, já dá para entender. João fala muito lentamente. Então, assim, o superlativo absoluto pode ser analítico, tá certo? E sintético. Sintético é de uma forma resumida. Quando você usa lá os sufixos lá, tá certo? Ok? Já o analítico é todo, né? A frase toda. João fala muito extremamente, ok? João fala muito extremamente, lentamente. Já o sintético, eu digo como? João fala lentissimamente. Então, eu resumi, para dizer, fala muito, extremamente, muito lentamente, eu usei o quê? Eu juntei tudo e disse tudo de uma vez só, lentissimamente, que é o sintético, que é o resumo, o resumido, beleza? E com isso a gente aqui termina a nossa aula, ok? Show de bola? Leia aí o Para Saber Mais, o Atenção, tá bom? Para você entender mais um pouquinho, foi só uma revisão aqui, ok? Então, estudem em casa, leiam o livro, assistam as videoaulas e acessem o portal para fazer as atividades, tá? Então, já estaremos de volta. Um beijo, saudade de vocês.